o impacto do caso Master e da nova ameaça de tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil também explicam, esses impactos também explicam a queda do filho do ex-presidente Bolsonaro e o crescimento de Lula na pesquisa Quest. 65% dos entrevistados afirmam que Flávio Bolsonaro errou ao pedir dinheiro a Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse sobre a história de Jair Bolsonaro. 60% dos entrevistados afirmam ainda que as conversas, os áudios que foram divulgados levantaram suspeitas e para 58% Flávio pode estar escondendo o envolvimento ilegal no caso Master. O levantamento mostra ainda que 62% dos eleitores avaliam que Flávio Bolsonaro sabia sim que Vorcaro estava envolvido em corrupção e 12% disseram que diminuiu a vontade de votar em Flávio depois das revelações do caso. Sobre o tarifaço, 47% dizem concordar com Lula, que acusa Flávio de ter pedido o novo tarifaço contra o Brasil. E 46% concordam mais com o petista, que diz que a medida foi tomada em retaliação ao PIX. 47% dos entrevistados dizem ainda que Lula é hoje quem melhor representa o discurso de patriotismo e defesa dos interesses do Brasil, contra 37% que dizem ser Flávio. 39% também dizem que o tarifaço aumenta a vontade de votar em Lula, contra 30% que afirmam que essa medida aumenta a vontade de votar em Flávio Bolsonaro. Em relação aos demais pré-candidatos na disputa, Lula mantém vantagem de 10 pontos sobre Romeu Zema e Ronaldo Caiado em um eventual segundo turno, com o petista à frente com 45% contra 35% dos adversários. Já em relação a Renan Santos, do Missão, o petista mantém 45%, enquanto o adversário subiu de 28% para 31% em um eventual segundo turno. O levantamento também mediu a participação de Aécio Neves e Joaquim Barbosa no primeiro turno. O deputado aparece com 2%, mesmo índice de Romeu Zema, enquanto o ex-ministro do Supremo soma 1%. A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao TSE com o protocolo de número BR 07661/2026. Milton. Esses são alguns dos dados destacados agora pelo Felipe Igreja. Eu queria primeiro mostrar, com base nesses números todos divulgados na pesquisa Genial Quest, mostrar a ascensão da candidatura do presidente Lula à reeleição, se você pegar o histórico das últimas pesquisas. Olhando para a Genial Quest, Lula tinha intenções de voto no mês de abril 40%, passou para 42% em maio, agora está com 44%. Flávio tinha 42% em abril, está com 41% e caiu agora para 38% das intenções de voto. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é a forte dificuldade de demais candidatos que tentam se posicionar à direita e, quem sabe, até ocupar um espaço de Flávio Bolsonaro, a dificuldade para que eles surjam com algum destaque nessa pesquisa. Veja, por exemplo, que na intenção de voto do primeiro turno, naquela que você mostra o nome dos candidatos para o eleitor, Renan Santos, que é do Missão, aparece com 3% das intenções de voto, igual ao Ronaldo Caiado, do PSD. Aécio Neves e Romeu Zema vêm abaixo com 2% das intenções de voto. Quando você olha lá para o segundo turno, você vai ver que Flávio continua sendo ainda o mais competitivo, apesar de ter desvantagem nesse momento em relação ao presidente Lula, mas Caiado aparece com 35% das intenções de voto, Zema com 35% das intenções de voto e Renan Santos com 31% das intenções de voto. Isso num olhar para o segundo turno, cada um deles disputando diretamente com o presidente Lula. O Flávio ainda aparece com maior potencial, com 38% das intenções de voto. Esses são alguns dados apenas para que você pare para pensar e refletir. Claro que nós vamos contar também com a ajuda dos nossos comentaristas, Miriam Leitão, o Lauro Jardim estará conosco também, a Miriam Leitão daqui a pouquinho, Lauro Jardim logo depois das 8 horas da manhã.